A mesma imprensa que caluniou Michael Jackson sobre o embranquecimento de sua pele protagonizou o que seria o início do calvário de Jackson. O documentário Living with Michael Jackson, exibido pela TV inglesa em 3 de fevereiro de 2003 e produzido pelo jornalista Martin Bucher. Você acha normal um garoto de 4 anos dormir na mesma cama com um homem de 44 anos, completamente desconhecido? Perguntou o jornalista. Sim, isso é uma coisa maravilhosa. Compartilhar a cama com alguém é um gesto de amor, respondeu Michael. A conotação dada pelo jornalista, que certamente não entendeu os sentimentos daquela alma simples e sem malícia, sugeria explicitamente que Michael Jackson seria um pedófilo. Afinal, em nosso mundo de poucos valores, não se pode compartilhar a cama com alguém sem que necessariamente se tenha um envolvimento sexual. Eu me sinto traído. Como pode alguém que deixei entrar na minha casa, ficar próximo aos meus filhos, produzir algo tão horrível e injusto? Desabafou Michael logo depois do ocorrido. Isso gerou uma onda de denúncias de pessoas que vislumbraram uma excelente oportunidade de extorquir dinheiro de Jackson, já que havia sofrido uma acusação desse tipo 10 anos antes e feito um acordo com o pai do acusador para não alongar o embate judicial, pois estava no meio de uma turnê mundial. Desta feita, porém, Michael foi preso e levado a julgamento. Em 2005, foi inocentado de todas as acusações que lhe pesavam nos ombros, por absoluta falta de provas e pelo laudo de um perito psiquiatra da polícia americana, atestando que o cantor tinha a mente e o comportamento de um menino e não de um pedófilo. O mesmo perito estudou também o questionável perfil psicológico dos acusadores. Bucher passou 8 meses frequentando o rancho Neverland, que era a residência do cantor naquela época, para produzir o documentário que poderia ter arruinado Jackson. Por todas as humilhações e pressões psicológicas, a mente já mutilada na infância e o acúmulo de dívidas por conta do cancelamento de shows e retirada de patrocínios, Michael foi acometido de forte estresse, depressão e acelerada perda de peso. Praticamente não comia. Ainda assim, enfrentou de cabeça erguida um desgastante julgamento, por 2 vezes tendo saído do hospital para apresentar-se em audiência. Michael havia desmaiado no banheiro e, na queda, lesionou um dos pulmões, sendo hospitalizado. Mas o caso na mídia só tomou a repercussão negativa que tomou por causa de um nome: Diane Dimond. Em conluio com o promotor do caso, Tom Sneddon, já que tinha acesso com exclusividade a documentações inerentes ao processo, ainda não julgado, a jornalista usou o aval da emissora de TV que representava, a NBC, para empreender uma campanha diabólica contra Jackson. Dimond comprou depoimentos de pessoas que acusaram Michael de outros casos de abuso sexual de menores e manipulou informações sigilosas, com o firme propósito de manchar irreversivelmente a imagem pública do astro. Diane Dimond já vinha de um processo impetrado por advogados de Jackson pelas difamações que fez contra o astro no caso Chandler em 1993. O ódio que já existia estava enormemente aumentado. Nas palavras do professor Ernesto Baron em seu livro A Linguagem, Fonte de Vida Universal,
É tão grande a instabilidade psíquica mundial que uma infinidade de pessoas geralmente fala segundo sua lente particular e também pelo que absorve dos demais. É surpreendente, mas normalmente, devido à falta de um eixo psicológico, nos contaminamos ou repetimos inconscientemente o que os outros apresentam. Também participam do mundo contemporâneo aqueles que, sem se importarem com os efeitos, ou para serem famosos com suas difamações e ameaças, criam polêmicas, conflitos, desavenças e fazem com que as massas e os povos se agitem e convulsionem. Hoje, com os arquivos do FBI relativos ao processo e julgamento em questão abertos ao público, ficou claro e evidente que Jackson foi vítima de extorsão por parte de seus acusadores. Inacreditavelmente, pessoas que ele sempre tentou ajudar e ajudou. Mas a imprensa praticamente não noticiou isso. Apenas algumas notinhas televisivas ou impressas, sem o alarde com que poucos anos atrás acusaram um inocente. Analisando a hipótese de uma falsa morte, tudo que girou em torno do suposto assassinato de Jackson é um amontoado de inconsistências e contradições, mas que a mídia sequer percebeu, sequer questionou e alardeou como verdade irrefutável. Todas as evidências duvidosas contra Murray foram aceitas, como foram aceitas as acusações e testemunhas falsas quando era Michael o acusado. E não só a mídia criminosa acatou e manipulou, mas o povo acreditou na mídia, como acreditou agora. Com isso, Michael estaria provando que a multidão é cega e facilmente manipulável. Ninguém viu o corpo, ninguém viu foto, ninguém viu o sepultamento, mas a mídia disse que Michael morreu, então Michael morreu, então Michael é pirado, então Michael é homossexual, então Michael é racista, então Michael é pedófilo. Várias evidências são absurdas, documentos oficiais sendo divulgados antes da conclusão do inquérito, documentos que constam erros primários de grafias e procedimentos, atestados de óbito totalmente questionáveis. Mas vale o que a mídia disse, seja em 1993, seja em 2003, 2005, seja em 2009. Ninguém duvida. Ninguém questiona, ninguém busca a verdade, apenas aceita o que a mídia diz. E a própria mídia se deixa manipular, porque o que interessa não é a verdade, e sim a polêmica. A verdade não dá o mesmo impacto que dá a polêmica, e como o que interessa é audiência e vendagem, sinônimo de dinheiro, tudo se repete. Em 2019, um outro documentário esdrúxulo chega às telas da TV, assinado por 2 sujeitos, em que um deles jurou sobre a Bíblia, inocentando Michael em 2005. Vad Hobson. Mais um lixo midiático cheio de inconsistências e incoerências, mas que as pessoas não ponderam, sequer enxergam, e mais uma vez julgam e condenam à revelia o mesmo negro que sempre pautou sua vida pela honestidade e integridade de caráter, que sempre homenageou sua raça negra na batida de sua música e no estilo de sua dança, que nunca se tornou um fornicário contumaz, a grande tara dos tempos atuais, que sempre espelhou e espalhou o bem com suas atividades humanistas, inclusive lhe rendendo títulos e prêmios por isso, que ofereceu apoio e carinho aos pequenos, desvalidos ou não,
novamente taxado de pirado, de racista, de homossexual, de pedófilo, com base em acusações absurdas, sendo aceitas como irrefutáveis, inquestionáveis, e o povo engole. Existe uma história por trás da história, mas a massa não quer saber. Aponta, acusa, julga e condena, apenas pelas aparências, tendo como foco o poder manipulador da palavra e da imagem, nunca da essência das coisas e das pessoas. Inconsciência. Com certeza, a inconsciência é o mal do século, pois é a mãe da crise ética que assola a humanidade neste momento. A inconsciência nos torna cegos e irracionais, nos torna vulneráveis, manipuláveis e desprovidos de senso crítico e de senso de justiça. Pela inconsciência, todos os valores humanos estão invertidos, e o resultado nós estamos vendo aí. Seres bestiais, ostentando orgulhosamente a alcunha de racionais. Pela inconsciência, somos a única espécie sobre o planeta que mata por prazer, porque os animais matam por defesa e pela cadeia alimentar, e eles é que são os irracionais. Vivemos uma sociedade que ainda questiona se existe vida após a morte, ainda questiona se há vida inteligente em outros planetas, como se não fosse uma pretensão absurda, em vista da infinitude do universo, achar que existe vida inteligente somente no planeta Terra. Aliás, diante de nossa inconsciência, deveríamos questionar se existe vida inteligente dentro do planeta Terra. Vivemos uma sociedade que ainda necessita de códigos jurídicos para respeitar à força os direitos de suas crianças, de seus idosos, de sua natureza de outros povos. Imaginem, nós ainda precisamos de uma declaração de direitos humanos. Quem somos nós para entender e reconhecer um ser superior vivendo entre nós? Vivemos uma sociedade que assassina seus grandes mestres, benfeitores e gênios, envenenados, queimados vivos, decapitados, enforcados, condenados como loucos, hereges, bruxos, subversivos, tão somente porque ousam pensar, sentir e agir diferente da maioria dominante. Vivemos uma sociedade que odeia o que não é usual, o que desafia o óbvio, o que não se rende, o que não segue a cartilha dos antivalores. O que faz um ser se empenhar tanto em denegrir a imagem e destruir a vida de outro ser que não o ódio e o antivalor? Um ódio filho da inveja de não ser capaz de ser o que o outro é, ou de ter o que o outro tem. E a mais cruel forma de matar alguém é matando a sua dignidade, a sua cidadania, a sua condição humana. E, lamentavelmente, foi isso que até hoje a imprensa tentou fazer com Michael Jackson. Por que tanto ódio? Por que tanto empenho em destruir? Aniquilando a pessoa não se aniquila a arte, nem a essência. Matando a imagem pública de Jackson, a única coisa que conseguiriam seria imortalizar mais ainda a sua obra, porque ele jamais se calaria. Mesmo no chão, ele continuaria gritando ao mundo a sua mensagem de amor incondicional por toda a criação divina. Mesmo no chão, restariam ainda de pé os seus filhos e seus fãs, e Michael continuaria falando através deles. E o próprio Michael desabafa. Imagine como machuca
terem verdades espalhadas sobre você pela imprensa, de ter pessoas desconfiando se você diz a verdade, se defendendo porque alguém resolveu falar de você e você negou o que disseram. Aí eles inventam outra coisa através de sua negativa. Tentei não responder a acusações ridículas do passado, porque isso as honra e honra quem as inventou também. Lembre-se, a imprensa trata de negócios. Jornais e revistas estão no ramo para ganhar dinheiro. Às vezes, à custa da falta de precisão, lealdade e até mesmo da verdade. É o suficiente para você se perguntar: o que aconteceu com a verdade? Saiu de moda? Eu odeio os cretinos que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que é racismo, inveja e ódio apenas. Maldade são parte disso. Eles dão vazão à frustração deles sobre as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa boa. E isso é triste. Se alguém acredita nisso, eles são meio loucos. Quero dizer, eu gostaria que houvesse um jeito de nos livrarmos disso completamente, desse tipo de coisa. Não se pode calar um gênio, porque o gênio morre gritando. E mesmo que ele se vá, fica o eco de seus brados. Os gênios não foram feitos para morrer. O antivalor é a base do nosso convívio atualmente, e é tão comum que causa desconforto e desconfiança que alguém vivencie a prática dos valores éticos e morais por nós esquecidos. É tão fora de moda o reto caráter e o reto proceder que, se alguém ousa expressar essa capacidade, é rotulado louco, pirado, suspeito e um possível criminoso. Luiz Henrique de Almeida Castro tem uma visão muito clara do fenômeno ódio pelo desconhecido ou pelo inatingível. Cito a seguir alguns trechos de seu artigo Michael Jackson, a consciência e a lógica. Michael foi muito mais além do que viver pelo normal. Ele foi a personificação extrema de nossos próprios valores morais mais básicos e mais valiosos. Pagou caro por isso, mas o fez conscientemente e por opção própria. Em outras palavras, ele foi rejeitado por muitos, por não se render ao julgar, que hoje é a base do nosso convívio. Para a lógica, essa visão pode parecer loucura, para a consciência pode ser dolorosa, mas no fundo não passa de realidade. A mesma mídia que se empenha cada vez mais no papel de investigadora dos fatos de interesse de todo o público, se rende cada vez mais aos interesses apenas da classe que a sustenta, e quando acuada, sempre se apoia no ditame da censura, como se abrir apenas um lado de um fato não fosse uma forma de censurar a opinião do outro. É uma situação tão comum a falta de companheirismo. Quem nunca furou uma fila? A falta de respeito. Quem nunca fofocou ou leu uma notícia nos sites de fofoca? A falta de bom senso. Quem nunca assistiu um reality show no qual os participantes passam fome? A falta de discernimento. Quem nunca riu de uma piada que humilha o semelhante? É tão comum que causa espanto alguém vivenciar a prática do amor. Ou talvez a falta de amor seja tão comum que se tornou normal interpretar maliciosamente situações nas quais o amor é de fato colocado em prática? Talvez. O sexo se banalizou de tal forma em nossa sociedade que faz parecer absurdo e ilógico alguém preferir viver uma vida pautada pela inocência.
Pois bem, Michael Jackson sempre que falava que dividia sua cama com crianças, e ele falava isso frequentemente, completava a frase afirmando que isto é um ato de inocência, afirmando que nunca ocorreu algo de sexual durante a estadia de crianças em sua cama e em seu quarto. Para a lógica, tal ato é impossível. É mais fácil para a consciência desacreditar a justiça do que admitir que, na verdade, dá-se mais valor ao sexo do que à própria inocência. Talvez seja chegada a hora de nos perguntarmos quem são os piores pedófilos. Aqueles que praticam o ato sexual com menores de idade ou aqueles que, para satisfazerem seus egos sexuais, optam por enxergar perversão na maioria das relações de um adulto para com uma criança? O curioso disso tudo é que mesmo a lógica e a nossa sociedade continuam a pregar, um tanto que utopicamente, os valores da inocência, da liberdade e do amor. Como explicar então tanta hipocrisia? É menos doloroso para a consciência rotular Michael de alucinado do que admitir a ausência da prática dos próprios discursos da lógica comum. E a própria psicologia explica: o que incomoda você externamente é o que jaz latente em seu interior. Ou seja, para aquelas pessoas que acham um absurdo e impossível um homem de 40 anos dormir com crianças em sua cama sem tocá-las sexualmente, é porque essas pessoas não seriam capazes de dormir com crianças sem molestá-las. Se você se julga capaz de uma relação inocente, então, naturalmente, você aceita que outra pessoa também possa ter. A meu ver, a interminável campanha de difamação a Jackson tem outra conotação, mais profunda, porém mais sutil, menos perceptível. Vocês já pararam para pensar por que Michael Jackson, menos depois de 10 anos de ausência? Por que não Elvis Presley? Por que não os Beatles ou John Lennon? Isso para citar somente os mais de nossa geração. Estatisticamente comprovado por uma revista alemã em 1992, que encomendou uma pesquisa sobre os mais notáveis do mundo, Michael Jackson é conhecido por 2/3 da humanidade. 1/3 da humanidade é fã de Michael Jackson. E é o único artista no mundo que tem fãs e fã-clubes nos 5 continentes. Isso responde a essa pergunta? O que esse homem diz ou faz, 1/3 da humanidade vai acatar ou fazer o que ele mandar. Portanto, Michael é uma pedra pontuda e quente no sapato dos poderosos do mundo. Esses mesmos que ele sempre denunciou em suas músicas e discursos. Óbvio que a maioria dos fãs não entendeu ainda, mas irá entender à medida que despertam a consciência. E isso é péssimo para o sistema dominante do mundo. Eles sabem que tudo que se refere a Michael Jackson vai atingir emocionalmente 1/3 da humanidade e vai reverberar em 2/3 dela. Então, eles usam isso para fazer andar a sua agenda sinistra de explorar, separar, rivalizar, encolerizar, manipular e controlar as pessoas, além de fazer dinheiro, evidentemente. Como os humanos, até os fãs de Michael, estão imantados na percepção negativa das coisas e das pessoas, eles sabem que qualquer coisa que publiquem falando mal de Michael vai ter audiência garantida, vai ter venda garantida,
vai ter divulgação garantida. Todos os fãs ficam indignados e raivosos, mas vão assistir, vão ler, vão comprar para ver de perto e ter subsídios para refutar e defender Michael. Só que com isso eles fazem a divulgação de graça para os das trevas, opositores da luz que Michael Encarne representa. Os que participam disso como agentes, como é o caso desse Vad Robson, ficam ricos e famosos em poucas horas. Não são as pessoas que não gostam de Michael que assistem, leem e compartilham esses lixos. São os fãs de Michael que fazem isso, que sustentam esse estado de coisas e que mantêm esses seres sempre repetindo a mesma estratégia. Está dando certo para eles. Eles simplesmente usam os fãs de Michael a favor da sua agenda sinistra. Os fãs pensam que estão defendendo Michael, mas estão apenas cumprindo a agenda do sistema, que ainda consegue gerar energia de raiva, revolta, tristeza, desconfiança, separação, antagonismo. Essas energias que geram os ectoplasmas que os alimentam e os mantêm no poder e no controle do mundo. Eu mantenho um blog, um canal e uma fanpage, onde publico somente coisas positivas a respeito de Michael, seja da sua essência como ser humano, seja de sua obra humanitária. Esse trabalho de anos recebe uma quantidade irrisória de curtidas, raríssimos comentários e compartilhamentos quase inexistentes. Em contrapartida, quando se publicam esses lixos, todo mundo compartilha, recebem centenas de curtidas e comentários, xingando, mas fazem todo o trabalho de divulgação para as trevas. Isso prova que nem os fãs se interessam por coisas boas a respeito de Michael. E o sistema sabe disso. Não desisto de fazer o meu trabalho a despeito de todas as críticas que recebo, porque é assim que tem que ser, e é isso que Michael quer de mim. Existem milhares de blogs, sites, canais e fanpages sobre o Michael artista. Porém, desde o livro Simplesmente Michael, meu trabalho é sobre, e unicamente sobre, o Michael humano e humanista. Aquele que jamais sairá na mídia, porque não interessa ao sistema e interessa muito pouco aos próprios fãs. Mas eu continuo porque sei que esse trabalho não é para as gerações que são adultas hoje, quase 100% imersas nas energias de terceira dimensão. Meu trabalho é um banco de dados para as gerações futuras, com um nível de consciência mais expandido e energias mais quintessenciadas. Não é por maldade ou descaso que as pessoas não dão valor a um trabalho de positividade em torno de Michael e preferem ficar ligadas nesse viés negativo dos aproveitadores e detratores dele, pertencentes ou manipulados pelo sistema. É por incapacidade cognitiva e baixo nível de consciência para alcançarem a profundidade esotérica que foi a passagem de Michael pelo planeta. As gerações futuras poderão alcançar este patamar e valorizar a encarnação de um ser da magnitude de Michael em um planeta 3D, somente para trazer luz e exemplificar o amor. Portanto, meus queridos, esse é o motivo pelo qual eu não publico, não comento, não compartilho e não assino petições em defesa de Michael, simplesmente porque não o estaria defendendo, mas sim, acima de tudo, alimentando a agenda daqueles que são contra ele. O dia em que os fãs entenderem isso, toda essa rede de maledicência será desfeita, porque perderá seu público e seus agentes de divulgação.